né? Ou coisa que rende essa história de sogra, né? Pra que diacho que a gente tem sogra, né, gente? Pra que a gente precisa de sogra, né? Era tão bom se a sogra viesse, se o marido ou se a esposa viesse sem a sogra, né? Não seria melhor? Que coisa mais feia, né? Que coisa mais feia. Não tem marido sem sogra, não tem mulher sem sogra, não tem filhos sem sogra. Que coisa mais feia. Deus está vendo vocês, ó. Deus está olhando para vocês. Ai, ai, ai. Bom, brincadeiras à parte, né? Essa a postagem de ontem foi para mostrar uma coisa que eu já venho falando, né, de hoje, né? Inclusive eu acabei de colocar no story o link de um vídeo meu que eu gravei tem 2, 3 meses. Olá, tem 2, 3 meses falando sobre o relacionamento com a sogra especificamente, né? Então quem não assistiu ainda, vai lá no story, arrasta para cima, que o vídeo vai estar disponibilizado, é um vídeo meu recente, tá? Então não é a primeira vez nem vai ser a última que eu falo dessa mulher, né? Tão querida e ao mesmo tempo tão querida por uns e tão odiada por outros, né? Então, gente, seguinte, e eu quero falar especificamente para as pessoas que têm dificuldade com a sogra. Eu não vou falar de quando a sogra é que é a vilã da história, tá? Isso aí fica para uma outra live, para um outro momento, tá bom? Então, rapidinho falando para vocês, trazendo um pouquinho da percepção de vocês para o relacionamento com a sogra. Só antes de falar, se vocês puderem deixar os coraçõezinhos, isso ajuda a divulgar mais a live para outras pessoas. E também dá tempo ainda de colocar, de mandar via direct essa live para o seu amigo, para sua amiga, para sua sogra, para o seu marido, para aquelas pessoas que você acha que podem se beneficiar com essa percepção sistêmica do relacionamento com a sogra, né? Obrigado pelos corações, né? Tudo isso para ajudar a engajar mais, para chegar para mais pessoas, tá bom? Então, gente, sem sogra, sem marido, sem sogra, sem esposa, mulher, sem sogra, sem filhos. E o mesmo vale para o sogro, né? Tá? Lógico, estou focando aqui na sogra e na sogra, mas vale o mesmo raciocínio para o sogro, tá bom? Obrigado pelos corações. Né? Para vocês também. Então, claro que não deve ser fácil quando você não tem um relacionamento bom com essa pessoa, né? Quando ela não possibilita isso, quando ela não ajuda para que isso aconteça. Eu já tive alguns relacionamentos em que isso aconteceu, né? Só que assim, eu não sei se é porque eu sou homem, e isso muito antes de eu conhecer a abordagem sistêmica, mas eu sempre deixei com os outros o que é dos outros, sempre procurei me sair dessas coisas, assim. Eu sempre procurei ter uma postura muito de viver a minha vida e tocar o botão do F para certas coisas ou pessoas, né? Eu sempre pensei muito assim, são as pessoas que têm que fazer a questão de falar comigo, não sou eu que tenho que fazer a questão de falar com elas ou de ter um bom relacionamento com elas. Olha a humildade aí, olha o quanto que este ser era humilde, só que não, né? Ainda hoje eu sou um pouquinho assim, só que mas não tão radical, mas é assim. Eu acho que se a pessoa quer ter um bom relacionamento comigo, amém. Se a pessoa quer falar comigo, se a pessoa quer estar na minha vida, super amém. Mas se ela não quer, amém também, né? Quando um não quer, dois não fazem. Eu vou sempre até onde eu consigo ir. Se a outra pessoa não quer caminhar junto comigo, não quer estar junto comigo, beleza, cara. E isso vale para tudo. Para mulher, para relacionamento de casal, para relacionamento com os próprios filhos, porque eu não vou ficar forçando uma coisa. Se eu tenho um filho que é cheio de queixa comigo, eu tenho a dificuldade dele comigo e não quer a minha presença, a minha companhia, nesse caso não é pior para ele, né? Porque quem vai perder é ele, não sou eu. Isso vale para amigos,
né? Hoje eu sou um cara que eu tenho poucas amizades justamente por isso, porque eu dou espaço, mas se a pessoa quiser chegar, ela chega e fica, se ela não quiser, ela pode ir embora, tá totalmente livre, né? Vale para tudo. Só não vale para papai e mamãe, porque aí para papai e mamãe eu preciso fazer esse movimento de ir até eles, eu preciso estar conectado com eles. Então para papai e mamãe isso é uma exceção, né? E para os meus ancestrais, apesar dos meus avós já falecerem, já terem falecido, todos os meus 4 avós, né? Mas isso vale também para os meus ancestrais, por exemplo, as minhas tias, meus tios e tal. Posso fazer algum dia fazendo uma live falando sobre irmãos, tá? Diana, obrigado pela indicação, né? Indicação não, pela sugestão, tá bom? Vou pensar nisso com carinho. Pois bem, então, eu sempre fui assim, eu nunca dei muita bola, muita trela para certas pessoas e para certas situações quando eu vejo que a pessoa não tem aquela troca, né? Isso é meu. Mas eu sei que para outras pessoas e para talvez a maioria das pessoas isso não funcione. Para muitas pessoas, não vou dizer a maioria, para muitas pessoas elas têm a necessidade de ter aquela troca, elas se importam muito com o que os outros ou com o que o outro fala, né? E aí eu vou fazer um parênteses. Imaginou se eu fosse realmente um cara que desse atenção para o que os outros falam ou pensam, eu não estaria aqui com vocês, porque o que eu já levei de porrada em rede social não é brincadeira não. Aqui nem tanto, mas lá no Facebook, especialmente no começo do né, quando as coisas começaram a pipocar, né, nas redes sociais, lá em 2017, que eu levei de bolacha, de seguidor, né, não foi brincadeira não. Então, se eu tivesse, e até hoje é assim, só que hoje eu já aprendi a lidar melhor com isso, hoje eu já nem deu muita trela não, né? Mas se eu fosse uma pessoa que me deixasse me levar muito pela opinião, pelo pensamento dos outros, eu não estaria aqui com vocês. Porque não é fácil. Não é fácil trazer informações que tocam na ferida de vocês e receber alguns comentários, como a própria história do Engula na pílula sistêmica, né? Que é uma coisa tão besta, tão boba, mas porque é muito agressivo e não sei o que, mimimi, né? Mas enfim, então, para muitas pessoas, isso não é fácil. Muitas pessoas ainda preferem, ou preferem não, ficam presas a uma dependência de aprovação, de troca, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, cada um é cada um, né? Então, para essas pessoas, elas têm que aprender, precisam aprender, dependendo da situação, a fazer aquilo que eu falo, já falei em várias lives, vou continuar falando, né? O ouvido de mercador, que é uma expressão aqui. Entra aqui, sai aqui, né? Thaís está rindo porque ela sabe da história do Engula. Né? Então, a sogra, né? Se você não consegue se dar bem com a sua sogra, primeiro, é trazer a percepção de que sem aquela mulher não existiria o seu companheiro ou a sua companheira. E, em última instância, também os seus filhos ou até os seus netos, se você já for também avó, né? Então, dá um lugar de respeito e de gratidão àquela pessoa. E esse é um movimento muito semelhante ao movimento dos pais. Os pais do nosso companheiro, eles estão ali quase que equivalente aos nossos pais. A diferença é que eles deram a vida e criaram o nosso companheiro, né? Não sei se eu vou deixar gravado, provavelmente sim, tá, Cláudia? Se eu não deixar gravado, eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube e eu aviso para vocês aqui, tá bom? Então, os pais deram a vida ao meu companheiro. Então, lógico, eles são grandes perante o meu companheiro, são um sucesso para ele, mas olha só, do ponto de vista do relacionamento, de novo, né? Vou falar pela terceira ou quarta vez. Sem aquele companheiro, eu não estaria com ele ou aquela companheira. Ou mesmo que o casamento não tiver durado, o relacionamento não tiver durado, ou tiver durado um tempo e acabou, e tiver tido filhos especialmente, né, aquele relacionamento tiver frutos, também aqueles filhos carregam um pedacinho ou um pedação do vovô e da vovó do outro lado. Não só do meu pai e da minha mãe. Não só dos avós vindo, né, da minha linhagem, mas também de outra pessoa. Então, nessas horas a gente tem que, sabe, super transcender mesmo, dar aquela
desligada de muita coisa e focar nisso. E aí, gente, aqui está a maravilha. Quando eu consigo fazer esse movimento de coração, lembra da pílula sistêmica de algumas semanas atrás? Não adianta constelar e não mudar a postura. Não adianta fazer exercício sistêmico se continuar julgando, né? Foram as duas pílulas sistêmicas que a gente já soltou aqui. Então, se esse movimento for de coração, seja visto numa constelação, ou seja, num exercício como esse que eu sugeri hoje, os efeitos disso vão ser muito reais. Primeiro, do lado de dentro, que é onde mais importa, e depois, quem sabe, do lado de fora. Então, se você faz esse movimento do coração, de repente, aquela mulher que você não conseguia tolerar, que você não conseguia suportar, que você só via defeitos, que você só via problemas, você consegue ter um olhar mais o quê? Amplo, sistêmico. Você consegue, por exemplo, enxergar e entender que aquela mulher é daquele jeito porque ela teve uma infância muito difícil com os pais dela. Ou teve uma infância muito difícil porque ela perdeu o papai e a mamãe cedo e teve que se virar sozinha, como eu já atendi várias vezes aqui, histórias nesse sentido. Percebem o quanto que isso pode ajudar? É quase a mesma coisa quando eu paro de me queixar e de julgar os meus pais e olho para eles de uma outra ótica quando eu vejo a história de vida deles. Lembram também que eu falo muito da história de vida, que é importante olhar para a história de vida dos pais? A mesma coisa vale para a sogra. Porque aquela sogra, aliás, qualquer pessoa, qualquer ser humano, independente de ser sogra, filho, pai, mãe, etc., qualquer pessoa que tem problemas de comportamento, problemas de relacionamento, ela não é assim porque ela quer. Vocês conhecem alguém que diz assim, eu sou difícil porque eu quero ser difícil? Vocês já conheceram alguém na vida? Eu nunca conheci. Pelo contrário, se você chegar para uma pessoa que é difícil e disser para ela, você é uma pessoa muito difícil, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar feliz, alegre, vai concordar ou vai ficar pé da vida? Ela vai discordar de você na hora. Porque para ela é aquilo e pronto. Se ela for uma pessoa muito iluminada, né? Já tiver um caminhar pelo autoconhecimento, ela pode até reconhecer em parte, mas ainda assim aquilo ali não vai ser fácil para ela digerir. Então, o mesmo raciocínio vale para os pais, que eu sempre disse aqui, e vou dizer quantas vezes fosse necessário, né? Também olhem para a história de vida. Se para o papai e para a mamãe, ou para um deles, ele não foi e não é fácil por conta do que viveu lá para trás, o mesmo vale para a sogra, para o sogro. Né? Então, olhe para isso com outro olhar, faça a sua parte. Eu já recebi alguns directs, que eu ainda vou responder, de pessoas dizendo, mas Guilherme, mas e quando a sogra que faz isso, isso e isso? Gente, façam... Oi, mãe, tudo bem? Façam a sua parte. A gente tem que começar fazendo a nossa parte. Só que a maioria de nós ainda quer o quê? Que o outro faça a parte dele e a gente não faça praticamente ou nada. Né? Não, quando a gente se divorcia, a gente não deixa para trás o elo, não. Esse elo com a família do ex, também, com os pais do ex, também perdura. Não existe ex-sogra. Isso vale até para a legislação dos homens, né? A lei dos homens. Não existe ex-sogra e ex-sogro. Tá? É como se fosse uma coisa... Como se fosse não, é para sempre. Especialmente quando tem filhos, né? Quando da relação vieram filhos. Tá bom? Legal, Diana. Então, façam a sua parte. Façam a sua parte. Por quê? Porque, imagina, seu filho, você separa do marido, ele vai carregar sempre, ou seus filhos, 50% do papai, né? Só que dentro dos 50% do papai estão os 50% do pai e da mãe dele. Tem como desassociar? Não tem. Tá?
Os filhos de você com esse homem vão carregar sempre também a ancestralidade do homem. E a ancestralidade do homem inclui os pais dele. Tá? Então não tem, gente, não dá a desassociar. E cuidado que esse é um movimento muito de exclusão. Infelizmente, muitas mulheres, e muitos homens também, mas mais mulheres, por razões óbvias, separam e acham que o filho é só dela. Aliás, acha que tudo de bom no filho só vem da parte dela, né? Da parte do marido é só a parte que não presta. No comments, sem comentários. Voltando. Então, façam a parte de vocês, né? Façam o exercício que eu sugeri, né? Procurem olhar para aquela senhora com outro olhar, procurem ressignificar certas coisas, né? Esqueça essa história de perdão, não vamos falar dessa palavra aqui, porque essa palavra é perigosa, né? Do ponto de vista sistêmico, não diga assim, eu perdoo outra pessoa, eu estou me colocando acima dela, né? Releve, desculpe, esqueça o perdão. Perdão é muito bonito nas religiões, mas do ponto de vista prático, sistêmico, ele é uma furada na maioria das vezes. Especialmente quando é de pequeno para grande. E lembrando que a nossa relação com a sogra é de pequeno para grande. Tá? Guilherme, mas ela é grande, ela deu a vida para o meu marido e não para mim. De novo, ela é grande para ele, mas sem ele você não estaria junto, vocês não estariam juntos. Então ela é grande para você também. Tá? Então, por favor, esqueça essa história de perdão. Tá? Eu perdoo a minha sogra porque ela é assim, você não tem que perdoar nada. Né? Tem que controlar aqui a boca, que no meu dia a dia eu falo alguns palavrões e eu não vou fazer isso aqui que é falta de educação. Tá bom? Então, mudem a postura de vocês. Tirem o foco do outro. Foquem em vocês. Essa é a melhor coisa que vocês podem fazer na vida. Para qualquer tipo de relação. Né? Exatamente. E se tem a filha, o filho é graças a ela também. Eu só acrescento também, Elise. Né? Ok? Tire foco do outro, da outra. Tire o foco dela e traz para você. Faça a sua parte, pelo amor de Deus. E vou repetir. Se você faz a sua parte, as coisas mudam do lado de fora. Aposto quanto quiser. Aposto um atendimento. Mentira, não vou apostar isso não, que eu não vou me desequilibrar. Mas aposto quanto quiser que se você faz o seu movimento, seja com a sogra, com o marido, e especialmente com teu pai, com tua mãe, as coisas mudam, gente. Por favor, vamos sair da política. Porque a política não é assim, a culpa não é do outro. A direita entra e diz que é a esquerda que fez errado, a esquerda volta ou entra de novo e diz que é a direita que fez errado. Não é assim? Isso aqui não é política. Deixa o mundo da política na política. Política é mundo de exclusão, de desordem e desequilíbrio. Não entre nisso. Tá? Só quis fazer esse parênteses porque para mim eu acho que é o exemplo mais claro de uma convivência totalmente desregulada no mundo da política. Mas o problema é deles, né? Quer dizer, nossa, infelizmente também, mas que é a gente que escolhe, mas enfim. Não entre nessa frequência de eu sou melhor, o outro é pior, ou ela não é assim, ela que tem que mudar. Faz a sua parte. Eu não vou comentar a questão da sogra, eu vou comentar, tá? Tem uma pessoa, quando a minha sogra vê o filho com um pote de ouro, faz todo o movimento para esse filho não sair de casa. Eu não vou comentar isso. O foco dessa live aqui é o meu movimento em relação à sogra, tá? Vou ficar te devendo essa, ou quem sabe, mais à frente eu faço uma live. Eu tenho uma pílula sistêmica que está no ponto falando só sobre sogra também. Eu ia até colocar ela ontem, mas a gente resolveu colocar essa publicação primeiro para amansar vocês, né? Primeiro eu quero amansar vocês, para depois eu vir com a pílula sistêmica, né? Tá bom? Eu vou deixar para... Thaís está pedindo aqui para eu deixar para responder as perguntas no final, tá bom?
Você é o melhor profissional que eu já conheci. Cara, muito obrigado. Obrigado de coração. Muito obrigado mesmo. Fico feliz. Recebo e agradeço, tá bom? Isso é fruto de muito... Não sei se eu sou o melhor, mas eu me esforço para trazer boas informações para vocês, tá? Então, era isso que eu queria trazer. Bom, Thaís, eu já estou terminando a live. Terminando a live não, eu acho que eu já tinha... O meu recado principal é esse. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para eu responder, tá? Porque aqui eu não vou ficar malhando, eu já repeti as mesmas coisas várias vezes. Aí fica chato, né? Ficar repetindo. Vocês já entenderam, né? Tragam um foco para vocês, façam a sua parte e deixa que o universo o quê? Retribui. Porque o universo vai sempre retribuir. A vida, Deus, o universo, como vocês quiserem chamar, o acaso, para quem é agnóstico, é ateu, né, o destino, ele vai retribuir a sorte ou o azar, né? Eu não acredito em sorte ou azar, eu acredito em movimento e causa e consequência. Então a sorte ou azar, Deus, o universo, destino, ele vai retribuir isso para você, se você faz um movimento dentro. O que não pode, de novo, é repetir a frase bonitinha aí que a gente colocou hoje de manhã, da boca para fora, como se fosse uma hora... Sabe aquelas pessoas, com todo respeito, especialmente aos católicos, que rezam o terço só dizendo, repetindo as palavras, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Ave Maria cheia de graça. Não funciona assim. Querida sogra, eu te dou um lugar no meu coração, agora eu te vejo, tal. Beleza. Vou fazer isso, vai funcionar, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Nem se iludam. Tem que ser um movimento de dentro para fora. De preferência, quando vocês forem fazer... Vou dar uma dica para vocês bem bacana. Quando vocês forem fazer esse exercício, esse ou os outros que eu já trouxe para cá, experimentem dizer bem devagarzinho a frase e deixando vir das entranhas o que vocês sentem quando dizem isso. Experimentem. Mas é para sentir mesmo. Então experimentem fazer isso no momento de bastante calma. Não é quando estiver na sala com os filhos pirando cabeção na quarentena. Deixa eu ver como é que isso vai sair. Né? Se sair ruim, é ótimo, gente, maravilha, porque está limpando que é uma beleza. Né? Se não, deixa limpar, deixa vir. Se sai tranquilo, maravilha, beleza, tá bom? Vale para qualquer exercício, com a sogra, com a mãe, com o pai, com o filho, com o ex. Lembra que recentemente a gente fez um exercício para o ex também? Tá bom? É isso. Não adianta da boca para fora. Da boca para fora não funciona. Nunca vai funcionar. Tem que ser sempre daqui. Quando não se tem como ter relacionamento com a sogra por não haver respeito e entendimento, podendo fazer esse movimento internamente, não só pode como deve, tá? Maiorca, representação. É porque é o nome de... Né? Não só pode como deve fazer. Por favor. Nunca tive problema com a minha sogra, é muito interessante ver essa lá. É legal, Diana, que bom. Você é uma abençoada. Eu atualmente, graças a Deus, a minha sogra é maravilhosa. A gente vive muito eu no meu mundo, ela no dela. Gente, assim como tem que ser, né? Quando eu tenho contato com ela, trato bem. Sempre tratei bem. A Thaís está assistindo Acredita Live, ela pode confirmar isso. O relacionamento da Thaís com a minha mãe, graças a Deus, também é muito bom, de muito respeito de ambas as partes, né? Eu acho que é isso. Respeito acima de tudo, né? Não precisa ser aquele chamego, não precisa ser aquela coisa melosa. Quando é bom também, né? Mas se não for, beleza. Se tiver o respeito, cada um no seu quadrado e tá tudo certo, show de bola. Tá bom? Então, e esquecendo, amanhã às 20 horas, é isso, Thaís? Só confirma, 20 horas, né? Farei a live para solteiros. Amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, aqui no Instagram, farei a live para falar sobre pessoas que não conseguem ter um relacionamento ou que já tiveram e estão agora zeradas, especialmente na pandemia. Isso, 20 horas, tá? Amanhã, que dia é da semana? 20 de abril, live. Detalhe, 20 de abril às 20 horas. Detalhe importantíssimo, a live não ficará salva nas 24 horas. Porém, a live será salva no YouTube posteriormente. Acredito que no dia seguinte,
né? Isso, já estou falando aqui, Thaís. Não, no dia seguinte a gente vai colocar no YouTube. Então, se você não conseguir assistir a live ao vivo e a cores, como deve ser uma live, você só vai conseguir assistir depois no YouTube. Mas o bom do YouTube, sabe o que é? É que vai ficar para lá para sempre, né? Você vai poder assistir e reassistir quantas vezes quiser e não só dentro das 24 horas. Então, essa live aqui eu ainda vou deixar 24 horas, vou salvar também, porque esse é um tema bem legal, né, para assistir depois. Vou salvar e vou colocar no YouTube, tá? Mas essa eu acho que é a última live que eu vou fazer isso. As próximas serão todas assim. Eu faço a live, não deixo disponibilizado e vou jogar pro canal, tá bom? Beleza? Eu sempre tive e tenho respeito e amorosidade com as mães dos meus parceiros, já com eles. Legal. Não tem problema não, Valéria. Tem uma pessoa que está pedindo aqui para fazer para casados também. Beleza, vamos fazer também, tá? Mas primeiro agora vamos focar no solteiro, porque é o que está pegando, né? Especialmente na pandemia. Não é assim? Aquele cantor Gustavo Lima, na primeira live dele, falou, né, que agora os casados estavam tudo se dando de bem e o solteiro estava tudo F, né? Não sei bem se é assim não, né? Porque tem muito casado que não tá muito bem, né? Mas enfim, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença, pela confiança. Adorei fazer essa live, mais essa live surpresa. Essa live vai estar disponibilizada pelas 24 horas. Quer dizer, eu vou disponibilizar ela até eu conseguir passar pelo YouTube, pro YouTube. Se eu conseguir passar ela para o YouTube antes, eu tiro, mas aí eu dou aviso para vocês no Story sobre fidelidade também, né? Tá bom, já vamos fazer uma listinha aqui de live. Em fidelidade a gente tem uma coisinha bacana que eu fiz algum tempo atrás, enfim. Mas quero agradecer, tá? Amanhã às 20 horas, aguardo vocês. Por favor, a gente vai já fazer o material para divulgar no Story, principalmente. Compartilhem com seus amigos, com seus familiares, principalmente para quem tá ou quem é solteiro, tá? Para que esteja amanhã. Lembrando que não vai ficar disponibilizado. Quem não assistir amanhã só vai poder assistir no meu canal no YouTube quando eu salvar lá, tá bom? Obrigado a vocês pela presença, pelo carinho sempre. Engolindo ou não, muito obrigado. Engolindo a pílula ou não, muito obrigado.